E nessa edição do Agricultura BR você vai conferir que foi aprovado na tarde desta última quarta-feira na Câmara Federal ao projeto de lei em torno do tabelamento dos fretes, ao contrário daquilo que é defendido pelo setor produtivo e de todo cidadão que trabalha no país. Você vai entender o que aconteceu ontem, seus efeitos e o posicionamento de algumas entidades que são contrárias a esse projeto de lei que atinge o livre-arbítrio em relação aos negócios no Brasil. Nessa edição da Agricultura BR tem relatório de oferta e demanda, será apresentado durante essa edição e você já sabe, você vê primeiro aqui no Agricultura BR. Vai saber também que o governo da China afirma que para a campanha 2018-2019 haverá uma redução na importação de soja. Você tem ainda em destaque importantes empresas do agronegócio que atuam no agronegócio brasileiro e também suas informações para a próxima campanha. Tem mercado físico, mercado futuro e previsão do tempo. Começa agora o Agricultura BR. Uma boa tarde a você. Olha só. Falar em tarde, na tarde de ontem, a Câmara dos Deputados aprovou o polêmico projeto de lei proposto pelo governo federal, através de um acerto do governo federal com os manifestantes da última paralisação dos caminhoneiros, um projeto de lei que coloca sobre o setor produtivo um custo extremamente alto que já está sendo pago já há algum tempo, porque o valor do frete subiu e subiu de uma maneira que não é entendível dentro do modelo de negócios, algo que acontece de maneira pode-se afirmar até desrespeitando a questão da oferta e da procura. Esse projeto de lei aprovado na Câmara Federal pode trazer consequências ainda mais graves do que já vem ocorrendo. É o que nós vamos acompanhar agora na reportagem de Catarina Martorelli. Foi mais um passo nessa novela quase sem fim. A medida atende a uma das principais reivindicações dos caminhoneiros e encerrou a greve de 11 dias, uma greve que paralisou o país. O texto não define os valores dos fretes, isso deve ficar a cargo da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, e é a agência que deve calcular os pisos mínimos, levando em conta o tipo de carga, a distância, os custos do pedágio e o preço do diesel. O texto concede também anistia a multas de trânsito e de decisões judiciais aplicadas aos caminhoneiros entre os dias 21 de maio e 4 de junho. Essa anistia seria retirada do texto, mas o relator da proposta, deputado Osmar Terra, fez um acordo entre partidos. Catarina Martorelli para o SBA. Deputado Osmar Terra, que pouco consegue compreender a argumentação em torno do porquê o tabelamento de fretes afeta negativamente toda a matriz econômica nacional. E é por isso que nós vamos trazer agora o entendimento de alguns dos principais representantes das entidades que representam a agropecuária brasileira. E eu vou destacar primeiro Marcelo Lider, ele que é diretor-presidente da ABRAF, Associação Brasileira que cuida da produção de feijão e pulses no Brasil e que também já é afetada por essa polêmica decisão. Marcelo, o tabelamento de frete prejudica o agronegócio brasileiro ou contribui para o agronegócio brasileiro? Prejudica, sem dúvida nenhuma. Qualquer tipo de tabelamento é um retrocesso, né? No nosso setor, por exemplo, do feijão, nós temos inúmeros problemas nesse momento de escoamento de mercadoria. Há perdas, por exemplo, nas mercadorias que têm que seguir para o porto, estavam já agendadas, já estão com navios agendados, com custo fechado, e agora você tem que colocar no setor, né, fazer o setor engolir um custo que não estava previsto. E via tabelamento, né? Onde é que está aí a oferta e a demanda? Então, se a solução não foi encontrada até agora, certamente ela não será tabelamento. Esse foi o Marcelo Liders, presidente do instituto que cuida, né, a associação que cuida do interesse dos produtores de feijão em pulso no Brasil,
duramente também já afetado pela possibilidade de tabelamento de fretes. E agora, você vai acompanhar a informação, o entendimento do Bartolomeu Braz, que é o presidente da AproSoja Brasil, e comenta também os impactos em torno deste fator que é negativo para toda a produção brasileira, seja rural, seja industrial. Acompanhe. O setor de grãos foi surpreendido pela aprovação da medida provisória 832. Da forma que ela passou na comissão, com uma rapidez, depois levando ao plenário na Câmara dos Deputados e no mesmo dia passando no Senado. Então, isso, pelo tamanho do impacto que isso vai trazer a toda a cadeia produtiva de grãos no Brasil, preocupa bastante ao custo do produtor, que a logística já impacta em mais de 30% no seu custo de produção, e com esse tabelamento, com esse preço mínimo que está sendo colocado, isso pode inviabilizar ao produtor a produção brasileira de grãos e também, principalmente, a vinda de novos defensivos agrícolas, como fertilizantes, que já deveria estar nas propriedades, mas devido a essa situação, esse impasse que foi criado, essa logística parou no Brasil e está comprometendo a nossa próxima safra, comprometendo o uso de tecnologias, comprometendo aí até o atraso desse plantio, e com isso nós poderemos ter baixa produtividade e pode prejudicar muito a nossa economia, a renda do produtor rural. Mas o que impacta maior nesta medida 832 é o aumento dos produtos, o aumento da cesta básica, o aumento da inflação, enfim, o Brasil é muito dependente da logística rodoviária. E com essa situação, com essa medida provisória, o consumidor e o produtor rural deverá pagar essa conta, não somente alimentos, mas em todas as áreas, medicamentos, enfim, toda a cadeia de logística brasileira vai pagar uma conta pela ineficiência de gestão de um governo, onde ele não teve a capacidade de buscar uma política pública para atender esse setor que é o rodoviário. Situação que foi criada foi através das promessas impostas pelo governo para resolver a paralisação quando aconteceu no final de maio. Foi uma série de promessas, de situações que foram alardeadas pelo governo federal, na qual o governo não arca com nenhuma delas. Aliás, quando falamos de governo, teve essa decisão, que ela impacta a economia nacional de uma maneira muito expressiva mesmo, porque tira a possibilidade de uma negociação livre, mas, na mesma data também, teve aprovação para subir, elevar o salário, o pagamento do funcionalismo público no país, acima da inflação. Sabe o que acontece? Todo mundo no Brasil que tem uma coisa está ligada à outra, tá? Que são todas elas medidas que são tomadas em ano eleitoral. O que acontece? A lei que estava vigente não permitia que tivesse esse tipo de aumento. Agora vai permitir que tenha esse tipo de aumento e é muito provável ela vai tomar uma canetada aprovando essa situação quando chegar à presidência. Por quê? Porque você está falando de muita gente votante e aí os salários aumentam mais do que a inflação, aumentam mais do que qualquer cidadão brasileiro. Tira um teto, uma coisa lógica em relação àquilo que tem que ser observado quando vemos os fatores que o próprio governo tem que prestar em relação à prestação do serviço público, das contas públicas nacionais. Então, são projetos todos aprovados danosos para a população brasileira, sempre prejudicando quem trabalha no país. Há um outro fator também que precisa ser lembrado, é que para algumas culturas isso já está tendo uma situação bastante negativa, como por exemplo do setor sucroalcooleiro. De acordo com a agência marítima Williams, na última semana foi perto de zero a situação de navios que estão prontos para atracar para conseguir levar açúcar. O açúcar no mercado internacional vem com preço baixo. Vindo com esse preço baixo, mais um frete que se elevou muito no país por conta de toda essa situação
situação que você está acompanhando nos programas diariamente, ficou inviável. É perto de zero a fila para navios. Veja comigo na tela essas informações da Agência Marítima Williams. Ele está mostrando aqui as situações da última semana. A última semana, ela traz uma situação na qual, segundo a Agência Marítima Williams, apenas 2% das vendas de açúcar do Brasil ao exterior vão sair pelo porto de Paranaguá. Você quer ver qual que é a diferença? Os embarques em julho de 2017 representavam 20% do total a sair de açúcar do país. Na última semana, se correspondia a 0,2% os navios esperando para embarcar açúcar no porto de Paranaguá. Por que isso acontece? Porque o açúcar, para ser embarcado por Paranaguá, depende basicamente do modal rodoviário. Para chegar no Porto de Santos, por exemplo, que tem mais tradição, e também tem uma situação modal melhor, porque chega a ferrovia até lá, o açúcar ainda vai conseguindo sair. Mas nos portos onde depende de caminhão, onde depende de rodovia, já não sai mais. É melhor não vender, ficar com açúcar, porque há prejuízos em relação ao embarque desse tipo de produtos. E se está pensando só que é o açúcar, porque o preço internacional é baixo e que está afetando, todas as instituições aqui no Brasil, sendo privadas ou mesmo públicas, ligadas ao próprio governo, como a Conab, apontam para uma redução na estimativa de exportação de milho no Brasil. Quando falamos de soja, a soja consegue absorver o impacto desse frete um pouco mais alto. Alguém sai perdendo. Na cadeia produtiva está todo mundo perdendo. Entretanto, consegue absorver. No caso de produtos como o milho, não. E eu falava de soja, vamos saber como é que vem os valores de referência para a soja, preço praticado nos portos nacionais. É o que você acompanha comigo. Veja agora como é que está Paranaguá e também o Porto de Santos. Temos aqui, ó, os preços vinham iguais até essa última quarta-feira. Nesse momento temos o Porto de Santos a R$ 85,50 a saca. A produção está confirmando comigo. Nesse dia 12, R$ 85,50 em Santos. Paranaguá, R$ 89, é isso mesmo, produção? Produção afirma que sim. Tá, 89 Paranaguá, Paranaguá sobe forte, é o que nós trazemos aqui no Agricultura BR, sobe mais firme no Porto de Paranaguá, o prêmio pago para a soja. É importante lembrar também, de novo, para Paranaguá, chegada com qualquer tipo de produto é rodoviário. Nesta quinta-feira, como tradicionalmente acontece, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou o seu relatório de vendas e exportações e trouxe um resultado tanto para 17 e 18 e a 18 e 19, na venda de soja, de uma comercialização de 308 mil toneladas, considerando as duas temporadas, na semana encerrada no último dia 6 de julho. Vamos ver como é que ficou o cenário para as vendas de exportações de soja para a campanha 17 e 18, venda semanal de 158.607 toneladas, total de vendas na temporada chegando a 57.450.000 toneladas contra uma meta de 56.200.000 toneladas, então uma venda aí de 158 mil toneladas de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano. Para a campanha nova, para a safra 18-19, os norte-americanos venderam 150 mil toneladas de soja. Na campanha anterior, ficou 3,5 vezes abaixo do que acontecia uma semana antes. E ficou 3 vezes abaixo agora também para as vendas para a safra nova. Veja comigo como é que ficaram os dados, então. Vendas até 5 de julho, semana encerrada em 5 de julho, com vendas para a safra nova de 150.500 toneladas. Total de venda na temporada, 8.250.000 toneladas de soja
para os norte-americanos na safra nova, para uma meta de 62.320.000 toneladas. Já tem gente logo de cara lá, principalmente quem escreve para alguns dos importantes jornais norte-americanos, que não acredita que essa meta será mantida de exportação de soja nos Estados Unidos, que ela pode vir a ser rebaixada. O que vem acontecendo nos Estados Unidos e que influencia os preços diretamente é o clima. O clima por lá tem ajudado bastante no desenvolvimento de mais uma safra norte-americana, tanto para milho quanto para soja. Vamos saber como é que ficam os fundamentos climáticos por lá, porque isso afeta os valores internacionais dos produtos. Quem traz as informações é Juliana Rezende. Boa tarde, Juliana. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Grande parte das lavouras de soja e milho do país americano vem garantindo bom crescimento. É devido às últimas chuvas que foram mais frequentes, conseguiram manter o solo com boas condições de umidade. Até o começo do mês de julho, em torno de 17% das lavouras de milho já estavam em fase de florescimento, enquanto que as lavouras de soja, em torno de 27%, já estavam nesse mesmo estágio. Para os próximos dias, tem mais previsão de chuva nas principais áreas produtoras, tanto de soja como também de milho do país americano. Tendência de instabilidades espalhadas pelo centro, norte, sul e também pela faixa leste. Em algumas localidades, essa chuva até vem com forte intensidade. O volume de água fica em torno de 30 até 50 milímetros em áreas mais centrais e sul dos Estados Unidos. Isso acontece até pelo menos o dia 17 de julho. Agora, a partir do dia 18, a chuva até perde um pouquinho mais de intensidade até o dia 22, então o volume de água já não deve ser tão elevado como agora ao longo dos próximos dias, mas as instabilidades ainda não dão trégua por lá. A expectativa é de mais uma semana úmida, ou seja, com instabilidades ainda garantindo pancadas de chuva, mesmo que essa chuva agora seja um pouco mais fraca. E aí o volume de água também acaba ficando um pouco menor, em torno de 15 milímetros, principalmente do centro ao sul do país americano, mas na faixa leste essa chuva até ganha um pouquinho mais de intensidade, mas de forma bastante localizada na faixa litorânea. No decorrer do terceiro e último período, até o dia 27 de julho, expectativa de tempo bastante instável. A chuva dessa vez fica um pouquinho mais fraca nas áreas mais centrais e norte, nas áreas produtoras de milho e também de soja. A tendência é de chuva bem isolada e irregular. Tanto que os acumulados agora em 5 dias não passam de 5 milímetros. Ou seja, já devemos começar a ter períodos de tempo mais seco nas áreas centrais e norte, incluindo também a região do Corn Belt dos Estados Unidos. A tendência, então, é de tempo mais seco nessas áreas, com risco para alguma chuva ou outra, mas de forma bem fraca e isolada. As instabilidades vão seguir atuando de forma mais significativa até o final do mês de julho, principalmente na faixa leste americana. Então, durante as próximas semanas, expectativa de tempo bastante instável, pancadas de chuvas frequentes nas principais áreas produtoras de soja e de milho. Esse cenário acaba sendo muito otimista para o desenvolvimento das lavouras dos Estados Unidos. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Aí, essas informações mostram que nós teríamos pressão sobre valores de Chicago de qualquer maneira, mas nada que jogasse soja para menos de $9 por bushel, que é a situação atual. Quem tem colaborado com essa situação mais negativa para a oleaginosa são as ações do presidente norte-americano Donald Trump, que está em Bruxelas e está falando bastante, como sempre faz, através de mídias sociais. E as mídias sociais, entre as mídias sociais que ele mais gosta, é disparado o Twitter, a sua favorita. Hoje ele já postou várias informações, a gente nem quis trazer aqui no Agricultura BR, mas dizendo que está em Bruxelas, que está tentando resolver situações importantes para o produto norte-americano, principalmente em relação à China, e que todas essas circunstâncias virão a ser positivas. É um tipo de queda de braço, de acordo com a expressão do presidente norte-americano, que ele vai ganhar para os agricultores dos Estados Unidos, foi a afirmação de Donald Trump. Mas
aparentemente não é o que vai se mostrando, porque a China vai endurecendo o jogo, vai colocando as suas situações de revide em relação aos Estados Unidos, tem uma taxação elevada que faz com que os chineses comprem soja de outros lugares, e a China, inclusive hoje o governo da China divulgou que deve reduzir a sua aquisição, importação de soja na campanha nova. Particularmente, o Agricultura BR não acredita que isso venha a ocorrer, porque a China continua em pleno desenvolvimento e esse desenvolvimento demanda mais comida, mais proteína animal. Para você ter animais prontos para o abate, você precisa de soja, farelo, etc. Vamos saber como é que vem soja em Chicago, porque toda essa situação criada por Donald Trump traz pressão negativa e essa pressão negativa continua por lá também. É o que nós trazemos agora em destaque: soja negociada na Bolsa de Chicago. Você tem aqui soja nesse momento com alguma recuperação, vai ganhando cerca de 2 centes até 3 na posição de novembro. Posição de julho vem a $8,32 o bushel, agosto 8,35, setembro 8,40, novembro $8,51 por bushel. Pequeno ganho nesse momento para a soja negociada na Bolsa de Chicago. Vamos saber como é que vem o dólar. O dólar também é afetado pelo governo norte-americano, sobe no mundo todo, o dólar vai ficando mais alto. Aqui no Brasil, o Banco Central atua para tentar segurar essas elevações para a moeda norte-americana. Você acompanha conosco como é que vem os valores de negociação para o dólar. Dólar nesse momento a R$ 3,85 mais 6, uma queda de 0,62% frente aos valores negociados fechados nesta última quarta-feira. Por aqui o Agricultura BR vai para um rápido intervalo. Eu lembro que a sua participação conosco é sempre muito importante. Então mande a sua mensagem através do Facebook, do Twitter, do e-mail ou ainda pelo WhatsApp. O número é 679-9656-2266. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. E o Agricultura BR destaca agora as ações da SLC Agrícola no quadro Agroações. E a SLC Agrícola, uma das maiores produtoras mundiais da agricultura, divulgou suas expectativas para a campanha 2018-2019, que deve vir com ampliação diária no Brasil. É o que você acompanha comigo agora, os números da SLC, sua estimativa, considerando aqui o crescimento na área total, que já incorpora a Fazenda Pantanal. Essa alta deve ser de 12,8% e atingir 455 mil hectares, afirmou um representante da empresa, importante e fator relevante para o mercado. A área de cultura de inverno deve ficar em 136.700 hectares, uma elevação de 20,9% em relação ao exercício anterior. A SLC Agrícola destaca que, como não entrarão áreas novas em plantio, áreas de primeiro ano, o nível de maturidade médio de lavouras em relação ao exercício anterior oferece viés mais positivo para a performance operacional, é o que afirma o relatório da SLC. SLC que vem com ganhos nas suas negociações na Bolsa de São Paulo, vem com alta nos últimos 30 dias. Você acompanha conosco agora no Agricultura BR, Agroações destacando uma importante empresa com atuação no Brasil, ações da SLC Agrícola que são negociadas sobre a sigla SLCE3. No dia 12 de junho vinham com valor de R$ 44,88 a ação. No dia 21, R$ 46,70. No dia 27 chegou a R$ 54,77. No dia 6 de julho, R$ 54,80 e em 11 de julho, R$ 57,00 o valor da ação da SLC Agrícola negociado na Bolsa de São Paulo na opção 3. Vamos saber agora como é que vem os negócios com as ações desta empresa no mercado ao vivo. É o que você acompanha conosco no Agricultura BR. Ações da SLC nesse momento com alta forte, R$ 59,89. Teve essa confirmação diária, realmente traz um ânimo diferente para o mercado e a alta é forte, 5,07% de elevação para as ações da SLC Agrícola neste momento. Destaque do Agricultura BR. E a crise que passa o setor avícola brasileiro foi um dos assuntos debatidos na Câmara Setorial do Milho, em Brasília.
A Câmara discutiu as cadeias produtivas do milho e do sorgo e como não poderia deixar de ser, a crise aviária esteve entre os assuntos da reunião. Com a redução na exportação de frango, quem trabalha com aves e milho já começou a sentir os reflexos. Sim, ela já está sendo sentida, teve impacto, né? E está tendo uma discussão ampla entre todo o segmento, entre toda a cadeia, quer dizer, desde os fornecedores de grãos e os próprios terminadores, para tentar contornar a situação para ela não agravar. Claro que o reflexo tem, porque teve a redução na exportação então pesa, mas todo o trabalho hoje é para evitar que realmente a situação agrave, que venha a ocorrer fechamento de qualquer aviário. Esse é o objetivo que está sendo discutido. A Bolsa Brasileira de Mercadorias também percebe queda. Ainda é um terreno sem definição, mas que causa muita preocupação. O que nós observamos é que o tabelamento do frete impactou, sem dúvida. Hoje nós estamos com poucos negócios, né? O que tem na entrega do milho são muitos contratos para entrega agora, com vencimento futuro, mas os negócios estão muito calmos agora nesse início do mês de julho. Então nós observamos aí uma caída dos preços nessa última semana e o mercado está meio que em compasso de espera. Então nós observamos. Em meio a essas interrogações, as entidades estão vendo como é que o mercado se comporta e unem forças para evitar uma crise maior, para que uma crise realmente se estabeleça, como, por exemplo, o fechamento de aviários. Catarina Martorelli para o SBA. A situação é complicada, mais uma vez, questão do tabelamento de frete influenciando negativamente a economia brasileira. Por aqui falamos agora a respeito da colheita do milho tardio, principalmente para o produtor rural lá do estado do Mato Grosso, que faz a integração lavoura-pecuária e fez o cultivo do milho um pouco fora da janela. É o que nós vamos ver agora na reportagem de Valdir Pacheco. O produtor rural Alves Galina é médico veterinário formado em Bagé e natural de Barão de Cotegipe, no Rio Grande do Sul. Atualmente é presidente da Acrinorte, Associação dos Criadores do Norte de Mato Grosso, reside em Sinop há 30 anos e já há alguns anos Galina integra a lavoura pecuária na fazenda Agrolina. Nesta semana, acompanhamos a colheita do milho tardio de baixa produtividade, plantado na primeira semana de março, ou seja, fora da janela ideal de plantio de milho segundo a safra. No sistema integrado, após a soja, cultiva parte de sua área com milho e a outra com braquiária como forrageira para o gado. E o que nós vimos agora foi um milho plantado dia 4, dia 5 de março, então variedade com menos tecnologia, menos adubação. Então é um milho também mais fraco de produtividade, em torno de 100 sacos por hectare. Os primeiros milhos plantados que nós já colhemos, né? Então foi plantado assim uma quantidade de alta tecnologia, de média, e essa última agora, que deu dia 5 fora da janela, então com baixa tecnologia. Mas a primeira também teve um rendimento até de, vamos falar assim, de 115 a 145 sacos por hectare, pesado no armazém. Então, para consolidar o soja também, então vem logo o milho, e com isso faz com que sustenta a propriedade também o milho, não só o soja. E aqui você integra lavoura e pecuária. Tem muita área que você tirou a soja para plantar a braquiária, já pensando no gado que vem na sequência, que seria a terceira safra. Veio quando nós chegamos aqui, nós tínhamos madeireira, nós tínhamos serraria, depois veio a pastagem exclusiva, depois veio a lavoura, aí depois veio o pasto com a lavoura, depois veio o milho. Então agora fizemos uma integração, vamos falar assim, um rolo de coisas para nos sustentar, que é o soja, é o milho e é o gado também. E nisso tudo tem integração, alguns pedaços, alguns talhões de milho e soja, e que tem também a pastagem para nós fazer essa consociação com o gado também. No sistema de cria e recria no cruzamento industrial, todo ano o produtor confina o gado crioulo, logo após o desmame. Nesta semana, o produtor fechou essas novilhas super precoces de sobreano com o objetivo de ficar 80 dias até o final de setembro para o abate. Você vê que esse gado, a maioria cria nossa, então com inseminação, aberdim,
tem alguns Nelores, mas também tem isso desmamado, e eles ficaram no pasto nesse essa integração. Tiramos soja, plantamos rosesiense, e aí tem esse gado ficou na rosesiense com uma suplementação, e agora com 80 dias fechados, que dia 25 de setembro nós queremos retirar tudo para nosso plantio de soja, que é dia 25. Hoje nós temos, assim falando, o foco maior ou uma quantidade maior é de soja, depois de milho e gado, mas sempre uma consorciação. Nossa cultura veio do gado, como a gente a formação também. Então essa consorciação, esses dias marcados para um entrar e outro sair, nós temos que ter essa disciplina para nós fazer as culturas tudo dentro de um período bom. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. E as exportações brasileiras de suco de laranja subiram 29% na safra 2017-2018 entre julho do ano passado e junho deste ano. Isso aconteceu principalmente por conta de uma elevação mais forte na demanda por suco por parte dos norte-americanos, é o que garante a Citrus BR. Veja comigo agora como é que ficou esse cenário de exportações brasileiras de suco, porque foi mais elevado mesmo. Na campanha 17-18, considerando julho de 17 até junho de 18, foi exportado 1.150.000 toneladas de suco de laranja, aumento de 29% frente àquilo que aconteceu na campanha anterior, também considerando as mesmas datas. 16-17 teve um embarque total de 894.670 toneladas de suco de laranja. Receita em relação à campanha 17-18 foi de 2 bilhões e 100 milhões de dólares, uma alta de 30% frente àquilo que aconteceu na campanha 16-17, portanto, 17-18, por conta dos problemas que teve lá em relação à produção de laranjas e, consequentemente, de suco de laranja dos Estados Unidos, Brasil vendeu mais, Brasil é o maior produtor e exportador de suco de laranja e conseguiu ter um aproveitamento melhor de mercado. E já que estamos falando dessa produção, vamos saber como é que fica a previsão do tempo para as áreas de produção de laranja no Brasil. Quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende. Os produtores de laranja do estado de São Paulo estão cada vez mais otimistas. Agora, atualmente, estão em fase de colheita nas lavouras e grande parte das lavouras conseguiram manter bom ritmo de desenvolvimento com clima muito satisfatório na fase de crescimento. Agora, as condições de umidade do solo vêm caindo um pouco mais. Como nesta época do ano, geralmente a chuva já diminui, os índices de umidade do solo também acabam caindo. Nas áreas mais ao norte e também no oeste de São Paulo, o índice de umidade do solo caiu bastante, em torno de 10%. Só que esse cenário não atrapalha a produção de laranja, porque agora, como está em fase de colheita, esse tempo mais seco e a falta de chuvas acaba garantindo um cenário mais otimista. Para os próximos dias, mais tempo firme. Até o dia 17 de julho não tem previsão de chuva em todo o estado de São Paulo. A tendência é da atuação de uma massa de ar mais seco que inibe a formação e até a passagem de áreas de instabilidades, acaba favorecendo, então, para as temperaturas ficarem cada vez mais elevadas, garantindo também calor nessas áreas. A partir da próxima semana, entre os dias 18 e 22 de julho, a chuva ainda não consegue alcançar o estado de São Paulo. Vai ser mais uma semana de tempo aberto, favorável para o andamento da colheita de laranja no interior paulista. É somente durante o terceiro e último período que até volta a chover no estado, mas de forma bem fraca e bastante concentrada na faixa leste e litoral paulista. Agora no interior, mais uma semana de tempo aberto. Então, durante o mês de julho, a tendência é de tempo firme ainda predominando nas principais áreas produtoras de laranja do interior paulista. Com esse cenário, os produtores devem avançar bastante com as atividades de colheita e também garantir boa produção na região. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigado, Juliana. Olha, daqui a pouco também você vai ter em destaque no Agricultura BR o relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano. Nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouco. E o Agricultura BR destaca a partir de agora as informações da comercialização do café.
E a comercialização do café atingiu até o último dia 10 de julho 31% da safra produzida na atual campanha, de acordo com a agência Safras e Mercado, em importante informação disponibilizada ao mercado nesta quinta-feira. É o que você confere comigo, porque ela vem mais acelerada na comercialização, tendo em vista a mesma data do último ano. Olha só, comparado a 31% dessa data de 10 de julho de 2018, com a mesma data do ano passado, quando estava em 21%, o avanço é de 7 pontos percentuais. Comparado à média dos últimos 5 anos, é de 2 pontos percentuais a aceleração na comercialização da campanha 2018-2019, de acordo com Safras e Mercado, em relação àquilo que estava sendo desenvolvido anteriormente, tanto na média dos últimos 5 anos, quanto também na comercialização no ano passado. 7 pontos percentuais é esse nível. Vamos saber agora o que isso representa em sacas, considerando, claro, o que a Safras e Mercados acredita ser a produção brasileira de café na campanha 18-19. Acima de 60 milhões de sacas é o que você acompanha no Agricultura BR. Você vê aqui que Safras e Mercados acredita que são 60 milhões e 500 mil sacas a serem produzidas na campanha 18-19, como chega a 31% comercializada, isso representaria 18 milhões 850 mil sacas, de acordo com Safras e Mercado, em seu levantamento de comercialização divulgado nesta última quinta-feira. Olha, a produção brasileira de café robusta ou conilon vem para uma safra bastante cheia, de acordo com os números de IBGE e também de Conab. Vamos saber como é que fica a previsão do tempo para as áreas de produção desta variedade com Juliana Rezende. Durante os últimos dias, as temperaturas realmente declinaram em áreas produtoras de café, como em Minas Gerais. As temperaturas mínimas ficaram próximas de 3, 4 graus nas principais áreas produtoras do estado mineiro. Então, nessa condição, não é um cenário tão satisfatório para a ocorrência de geada, mas claro que pode ainda sim ter ocorrido de forma muito pontual. Agora, grande parte das lavouras de café do Sudeste não foram afetadas com essa ocorrência de geada em áreas mais centrais do país. Agora, o cenário vai seguir de tempo mais seco nas principais áreas produtoras de café, tanto do Conilon como também do estado de Minas Gerais. A tendência ainda é de predomínio de tempo mais seco, isso já vem acontecendo com a atuação da massa de ar mais seco no Brasil Central, diminuindo as condições de umidade do solo em grande parte de Rondônia, região central e também no interior de Minas Gerais. Grande parte dos produtores, especialmente do café Conilon, está um pouco atrasado com a colheita em comparação com o ano anterior. Agora, para os próximos dias, até o dia 17 de julho, não tem risco para chuva em Rondônia e também na Bahia, no interior principalmente. Agora, no estado do Espírito Santo até pode acontecer alguma chuva ou outra de forma bem fraca e isolada, mas vai ser o tempo mais seco que vai predominar. Em Minas Gerais, mais uma semana de tempo bastante seco e temperaturas altas. Isso tudo acontece por conta da atuação da massa de ar mais seco, que favorece para esse predomínio de tempo firme, acaba inibindo a formação de novas áreas de instabilidades e também acaba inibindo a passagem de áreas de instabilidades. Agora, a partir do segundo período, entre os dias 18 e 22 de julho, a chuva na região norte até se espalha um pouco mais, mas ainda não alcança Rondônia, que vai ter tempo firme. O interior da Bahia também mais uma semana de tempo aberto. As chuvas agora seguem muito concentradas na faixa leste, sul baiano e também no estado do Espírito Santo. Essa chuva é fraca, mas ainda pode atrapalhar o andamento da colheita e até da secagem dos cafezais. No decorrer do terceiro e último período, até o dia 27 de julho, tempo firme em Rondônia, no interior da Bahia, grande parte de Minas Gerais, ainda vai ser predomínio de tempo bastante seco e quente. Agora, na faixa leste, tanto da Bahia, do Espírito Santo também, as chuvas ainda vão conseguir ganhar um pouco mais de intensidade. A circulação dos ventos na costa, tanto da Bahia como também no Espírito Santo, acaba garantindo o risco de pancadas de chuva, mesmo que essa chuva não deva vir de forma tão intensa e volumosa. Então, durante as próximas semanas, grande parte das áreas produtoras de café Conilon vai ter predomínio de tempo seco, ou seja, um cenário muito favorável para o andamento da colheita e secagem
dos cafezais da região. Agora, em algumas áreas do leste, sul da Bahia e até do Espírito Santo, as chuvas voltam a acontecer ao longo dos próximos dias e, com isso, alguns produtores de café ainda podem ter alguns transtornos em relação ao andamento da colheita dos cafezais nessas áreas. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. E as revisões recentes sobre as previsões para a produção de feijão no Brasil não ameaçam o fornecimento do produto. É o que garante o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que traz uma previsão de 3.380.000 toneladas na produção brasileira, somando as 3 safras do Pulse, a primeira, a segunda e a terceira safra, o que chegaria a 3.380.000 toneladas contra 3.100.000 toneladas de previsão de consumo. Se essa produção do IBGE em 2018 for confirmada, ela vai ser 3% superior à de 2017. Veja conosco como é que fica esse cenário relacionando oferta e demanda, produção e consumo para o feijão, produção de 3.380.000 para um consumo nacional de 3.100.000 toneladas, é o que afirma o IBGE. As safras, a primeira, a segunda e a terceira, devem ter uma ligeira elevação frente ao ano passado. É o que você vê comigo agora na tela, no gráfico, mostrando o que cada uma delas produz. A primeira safra nacional deve ter 1.600.000 toneladas produzidas, 3,2% superior ao que era previsto no mês passado, com um rendimento médio também subindo 2,6%. Já a segunda safra deve chegar a 1.200.000 toneladas de feijão, 2,6% do que era menor previsto no mês passado. Essa segunda safra que está tendo redução em relação ao que era previsto anteriormente. A terceira safra de feijão deve somar 553.700 toneladas, com redução de 1% em relação àquilo que era esperado no mês anterior e 4% abaixo de rendimento médio em relação àquilo que também era previsto. De qualquer maneira, a produção chega a 3.380.000 toneladas, o que consegue garantir o consumo nacional, que, de acordo com o IBGE, é de 3.100.000 toneladas. Vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo para quem está com cultivo de feijão, principalmente de terceira safra. Quem traz as informações é Juliana Rezende. O predomínio de tempo mais seco na maior parte do país favorece os produtores de feijão, tanto da segunda safra, que está em fase de colheita, assim como da terceira safra, onde os produtores já começaram as atividades de plantio. Agora, para os próximos dias, o tempo seco vai seguir predominando em grande parte do Brasil central, desde o Paraná, Sudeste, Centro-Oeste, do Acre até o Tocantins e todo o interior do Nordeste. A massa de ar mais seco vai seguir, garantindo tempo firme e inibindo a formação de novas áreas de instabilidades. No extremo norte do país, chuva persistente por lá, assim como nas áreas litorâneas da região Nordeste. E, inclusive, nessas áreas que os produtores ainda podem ter alguns transtornos em relação ao andamento do plantio da terceira safra de feijão. Agora, grande parte do Brasil central, especialmente em áreas produtoras de feijão, segunda safra, agora esse tempo mais seco favorece bastante para o andamento da colheita. No decorrer do segundo período, entre os dias 18 e 22 de julho, tendência de chuva avançando pela região sul e a chuva ganhando força também. No estado gaúcho, as instabilidades ganham intensidade e aí o acumulado fica em torno de 50 milímetros, com potencial até para alguns transtornos em relação a temporais. Essa chuva, então, se espalha pela maior parte da região sul, mas ainda não alcança grande parte do Brasil central, que segue com um cenário mais otimista para o andamento da colheita do feijão segunda safra. Até pelo menos o dia 27 de julho, esse tempo firme ainda não dá trégua da parte central brasileira. A massa de ar mais seco vai seguir atuando, garantindo o predomínio de sol, temperaturas altas e umidade do ar mais baixa também. A chuva também segue persistindo na região sul, toda a costa do país e nas áreas litorâneas da região Nordeste. Então, de maneira geral, o cenário para as áreas produtoras de feijão segunda safra do centro do país é muito favorável para o andamento da colheita da segunda safra. Agora, em áreas costeiras da região Nordeste, como a chuva ainda não vai dar trégua por lá,
A tendência ainda é de alguns transtornos, agora nessa fase de plantio, a terceira safra de feijão. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. E daqui a pouco, no Agricultura BR, depois do intervalo, a gente segue falando de feijão. Uma entrevista que Walter Pulga Júnior fez com Marcelo Liders, ele que é presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão e Pulses, e comenta o Plano Nacional do Desenvolvimento da Cultura, Plano Nacional do Feijão. Nós vamos para o intervalo, voltamos com essa entrevista e também com o relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano. Voltamos já. Há cerca de 3 semanas, o Ministério da Agricultura lançou o Plano Nacional do Feijão. Para explicar a importância desse plano e as consequências positivas, que podem causar para o agronegócio brasileiro, eu tenho aqui ao meu lado Marcelo Liders, que é presidente do Instituto Brasileiro do Feijão. Obrigado por ter vindo, Marcelo. Vamos explicar a importância desse plano que o Ministério da Agricultura lançou há algumas semanas. Isso pretende melhorar o quê? Vai melhorar o quê para o produtor de feijão? Bom, primeiro que foi um plano muito bem pensado, discutido, por exemplo, com o Conselho Brasileiro do Feijão, com o Instituto Brasileiro do Feijão, com a Câmara Setorial. E o objetivo é o quê? Aumentar o consumo. Dentro do Brasil nunca foi feita nenhuma ação para aumentar esse consumo, a diversificação das variedades, que é algo que nós entendemos muitíssimo importante, e trazer mais oportunidades de se exportar o feijão. Nós temos que atender essa demanda mundial que tem pedido para o produtor brasileiro que se esforce em produzir feijões que sejam exportáveis. É dólar na nossa economia. Que tipo de feijão nós exportamos? Porque se produz muito feijão carioca, o brasileiro come muito feijão carioca, mas feijão carioca não tem consumo fora do Brasil. Não, o feijão carioca ele foi muito interessante nos últimos 40 anos, desde o início da década de 70, atendeu todas as necessidades que nós tínhamos aí, tanto agronômicas quanto nutricionais. Perfeito. Mas acontece que o feijão carioca leva o mercado a um beco sem saída. Se tem muito, sobra, não tem para quem exportar. Agora nós temos um preço muito baixo do feijão carioca, não há importadores no mundo, mesmo com um preço muito interessante. Por outro lado, quando falta, lembra 2016, a comoção que houve, memes para tudo quanto é lado, nas redes sociais, sobre a falta do feijão. Por quê? Porque não havia de onde importar o feijão carioca. Então, estrategicamente para o Brasil é muito interessante diversificar, dar oportunidade para o nosso produtor atender uma possível demanda dos consumidores que tem interesse em feijão vermelho, que atende ao nosso mercado e é exportável. Feijões rajados, a mesma coisa. Feijões brancos. O feijão calpi, o Mato Grosso e o feijão calpi vem mostrando para todos nós que dentro do feijão calpi nós temos aí pelo menos 5 diferentes cultivares que atendem mercados distintos do mundo. Então, o Brasil já começou a exportar. E, especificamente, esse ano está se mostrando que essa estratégia está certa. Por quê? Pela primeira vez, nós estamos exportando para a Europa. Quer dizer, é um feijão com um grau de exigência dos europeus muito grande. Há mercado e esse plano, essas estratégias que estão sendo colocadas agora para o mercado, elas vão resultar certamente em um momento muito positivo para a nossa agricultura. Nós teremos um evento agora para debater os diferentes aspectos de feijão e também de culturas especiais que ocorrem em Curitiba. O que nós teremos nesse evento? Bom, nós estamos incluindo as culturas especiais até porque nós temos tido também outras possibilidades de renda para o produtor e que não tem ainda uma estratégia definida. Então, você tem aí a pipoca, você tem gergelim, chia, linhaça e vai por aí afora. Ok. Dentro dos pulses, lentilha, ervilha, grão de bico e os feijões, nós temos já uma demanda bem definida, já temos uma pesquisa muito adiantada nesse sentido. E o que nós precisamos fazer? Nós temos que levar o produtor, primeiro, o que é o mercado. Como está o mercado? O mercado ele não é estável lá fora. Tem anos que nós vamos precisar de mais grão de bico, menos grão de bico. Tem ano que é mais feijão vermelho, menos feijão vermelho. Então, nós estamos mostrando, através desse 6º fórum que nós estamos realizando em Curitiba, como funciona esse mercado, quais são os preços, como o produtor pode planejar o ano que vem, mesmo dentro do mercado interno, o feijão carioca e o preto, mas também esse olhar diferente para o mercado.
Um outro aspecto muito interessante do fórum é que nós reunimos, além dos produtores, logicamente, todos os pesquisadores, o máximo de agrônomos, afinal, muita informação técnica é repassada. Mas temos também a indústria. A indústria vem justamente para ter um networking, né, ter oportunidades de negócio com esses produtores, com esse novo mercado. E nós estamos chamando, convidando o pessoal da área de arroz, os produtores e as instituições que defendem o setor de arroz. Afinal, nós somos feijão e arroz no prato do brasileiro, né? Um não está sem o outro. E nós podemos ter estratégias conjuntas. Vamos discutir com a indústria o que nós podemos fazer na situação aí tributária. Né? O Mato Grosso, por exemplo, acaba de criar um fundo de 0,35% que vai contribuir para que nós tenhamos condições de prover à pesquisa no Mato Grosso condições financeiras, econômico-financeiras, de desenvolver esse produto lá. Um outro aspecto novo e interessante é que nós estamos chamando as mulheres. Nós temos muitas mulheres produtoras, agrônomas, que estão trabalhando muito nesse setor, pesquisadoras, administradoras, e nós temos algumas ideias para discutir com as mulheres. Nós precisamos de um apoio delas na questão de saúde. Nós temos aí uma população que está engordando, né? Nós temos uma necessidade de atender os requisitos de meio ambiente. Essas culturas se adaptam muito bem a essas exigências e nós precisamos discutir com elas, saber como elas sentem esse mercado e as potencialidades desse mercado, porque são pessoas ligadas a ele, né? Então nós queremos também que elas venham e possam conversar conosco e se envolver nessa que é uma causa. Agora, Marcelo, você também é diretor de uma grande corretora, né? A Correpar, lá no Paraná, que atua na área de feijão, entre outros negócios que a corretora tem. E o mercado para o feijão? Para o produtor, os preços estão bons? Não, o preço está bastante baixo, né? Cerca de R$80, R$90 que está sendo pago hoje para o produtor, não vale a pena plantar feijão. Então, o que acontece nesse momento? Um desestímulo para quem vai plantar a primeira safra, que vai ser colhida em janeiro, fevereiro e março. Já é possível antever que, se existe um desestímulo, produtores vão migrar talvez mais para o feijão rajado, mais para o feijão preto, e aí tem uma oportunidade dos produtores que ainda podem tomar uma decisão agora de olharem com carinho o mercado de feijão carioca. Ele está baixo demais, ele é o fundo do poço, né? Daí, dificilmente, a gente vai ter uma péssima surpresa de ver um preço mais baixo do que está. Alguns produtores já começam a armazenar um pouco, né, esperar. Existem variedades que são chamadas no mundo de slow darkening, elas escurecem mais lentamente de feijão carioca, podem ser armazenadas, tira um pouco da pressão do mercado desse momento e deixa para vender um pouco mais tarde. A partir de novembro, dezembro, né, nós vamos ter aí um gap com menos oferta de feijão. Há uma concentração agora, né? O mês de julho e agosto, nós temos um momento em que se mais oferta feijão carioca no Brasil. E aí você, logicamente, oferta e demanda, né? O consumo está ok. Né? Nunca se consumiu tanto feijão, está barato, né? Então o brasileiro está consumindo o que quer, né? Porque o preço está muito baixo. Por aqui vamos falar agora a respeito de uma atividade do Centro Nacional de Pesquisa em Gado de Corte da Embrapa, em parceria com uma empresa privada, que promoveu um treinamento muito interessante sobre a utilização de drones. É o que nós vamos ver agora no quadro Tecnologia e Produção. O drone é um veículo aéreo não tripulado. É utilizado já há algum tempo no setor militar. No agronegócio, nos últimos 5 anos, se popularizou, sendo uma tecnologia aceita por gerar economia no processo produtivo, com eficiência na cadeia como um todo. A gente pode cobrir grandes áreas, né? Facilmente cobrir 5 mil, 10 mil hectares, consequentemente diminuindo a necessidade de mão de obra, aumentando a resposta, o tempo de resposta. Então, em 3 ou 4 dias eu tenho uma resposta que eu demoraria um mês, e isso com certeza é o fator de sucesso ou insucesso de uma lavoura ou de um componente florestal, animal, uma vez que a gente precisa de uma resposta rápida. Eu falo que, assim como hoje todos os produtores rurais têm um trator, em breve todos os produtores rurais vão ter um drone.
A tecnologia do drone veio para ficar. No campo, identifica situações da pecuária, assim como áreas agrícolas, facilitando o trabalho do produtor rural. Para pilotar um veículo aéreo é necessário seguir algumas regras. Tem que ter mais de 18 anos, o drone ele tem que estar regulamentado junto à Anatel, à ANAC, e deve-se solicitar o voo no DSEA e ter o seguro obrigatório contra acidente contra terceiros, que é um risco eminente ao risco de queda, né? Os valores dos drones para fotogrametria, que é uso técnico, iniciam a partir de R$2.000, podendo chegar até R$2 milhões, dependendo do equipamento e do sensor que estiver embarcado. Durante a realização do curso na Embrapa, além de aulas teóricas, foi promovido aulas em campo, onde os participantes exercitaram a prática de voo, fazendo planejamento e captação de imagens, processando em seguida uma única fotografia da área de interesse, chamada ortofoto, que mostra imagens de objetos em suas posições ortográficas verdadeiras. A partir dessa interpretação, a gente vai poder saber qual é o estado atual da lavoura, né? Vamos poder, por exemplo, detectar sintomas de prováveis doenças ou ataques de pragas. Vamos poder fazer inferências sobre a taxa de cobertura da lavoura, né? Fazer inferências sobre a qualidade do plantio. Eventualmente, se for o interesse do agricultor, a gente pode, por exemplo, fazer contagem de plantas, o que é uma demanda muito específica da área de floresta, por exemplo, plantios de eucalipto, né? Que demanda a necessidade de você ter o conhecimento do estande de plantas, né? É uma tendência mundial, né? Então, em outros países, a gente consegue atestar essa evolução, né? Então, é uma forma da gente captar imagens de forma muito mais escalável, né? E é uma tendência que está chegando aqui no Brasil já há algum tempo, e o Brasil também, né, em algumas aplicações voltadas para o agronegócio, o drone ele consegue uma otimização melhor do trabalho, e junto com a universidade a gente consegue também evoluir em linhas de pesquisa na área de processamento de imagens. A parceria da Embrapa com o Grupo Novo Olhar garantirá benefícios para a pesquisa. Analista e pesquisadores da unidade serão capacitados para utilizar drones em projetos. Para este melhorista de pastagens, a utilização do equipamento vai permitir o aumento na escala de plantas avaliadas no campo. Essa plataforma do drone, né, juntamente com os equipamentos que são associados, os sensores, e também toda a parte de processamento de dados, análise de dados, pode nos possibilitar um aumento na nossa capacidade de avaliação de plantas no programa, um aumento na precisão dessas avaliações e redução de custo e tempo de avaliações. Kaile Rodrigues para o SBA. E olha, daqui a pouco no Agricultura BR, todos os destaques do relatório de oferta e demanda. O Departamento de Agricultura norte-americano reduziu em 7 milhões de toneladas a estimativa norte-americana de exportação de soja na campanha 18-19. É o efeito Trump, é o efeito China. Daqui a pouco no Agricultura BR. E há pouco tivemos a divulgação do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Você sabe que você acompanha sempre primeiro aqui e sempre com o nosso entendimento, mostrando algumas situações que são muito importantes para os fatores apresentados. Em resumo, eu destaco agora que tivemos a apresentação que mostra um novo recuo para as exportações de soja da Argentina nessa campanha atual. Tem uma relevante queda na estimativa de exportação norte-americana para a safra nova. Aquilo que eu venho dizendo há semanas, os Estados Unidos, com esse conflito comercial criado com a China por seu presidente Donald Trump, não tem como dar sustentação para uma venda tão elevada, 62 milhões de toneladas como estava sendo até o momento. Recua 7 milhões de toneladas. A ampliação, ela acontece na
na expectativa de exportação de soja do Brasil, que para a campanha nova chega a 75 milhões de toneladas, de acordo com os norte-americanos. Aliás, se eles estiverem certo, Brasil na próxima temporada vai chegar a mais de 120 milhões de toneladas de oleaginosa, mas eu começo destacando agora a Argentina. Vamos ver os números da Argentina, é o terceiro, nessa safra foi o quarto maior player do mercado internacional, mas a Argentina tem a sua importância. Você acompanha comigo agora os dados relacionados à Argentina, está aí o gráfico na tela. Produção na campanha 17 não mudou, ficou em 37 milhões de toneladas. Em junho, o Departamento de Agricultura norte-americano estava prevendo 56 milhões e agora sobe para 57 milhões de toneladas a previsão de produção de soja na Argentina. Até aí tudo normal, porque a Argentina sempre parte daquele princípio que vai produzir 57 milhões de toneladas e ponto. Vamos saber das exportações da Argentina, que eles estavam com uma previsão no mês passado de que a Argentina fosse exportar 3 milhões e meio de toneladas e agora cai para 3,100. Coloca o gráfico na tela, exportações da Argentina. Você vê que a campanha 17-18 recua de 3,5 para 3,100. A expectativa para a campanha nova é em 8 milhões de toneladas, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano. Agora vamos ao que interessa mesmo. Agora vamos aos dois principais players de mercado, são os países que detêm a produção e a exportação global do produto. Envolve Estados Unidos, que vem com essa situação extremamente complicada com a China, e com isso os números mudam. Vamos ver agora como é que está a produção estimada do Departamento de Agricultura norte-americano para os Estados Unidos. Olha só. Soja na campanha 17-18 não muda, são 119 milhões 520 mil toneladas. Essa campanha já está nos armazéns dos Estados Unidos há muito tempo. Olha só, nas colunas verdes tem as perspectivas para 18-19. Mês passado esperava-se 116 milhões 480 mil toneladas. Agora em julho sobe para 117 milhões e 300 mil toneladas. É visual que vem dando certo mesmo, está dando certo a campanha, o clima está ajudando, a terra está boa, está tudo dando certo para eles por lá, nesse aspecto. Porque no aspecto de comercialização, o presidente norte-americano deu uma ferrada mesmo em relação às vendas com China. Veja só como é que ficam as exportações norte-americanas. Você tem os números relacionados às vendas, não teve alteração em torno daquilo que é esperado para a campanha 17-18, ficou em 56 milhões e 200 mil toneladas, mas as duas últimas colunas, está tudo em verde, mas não tem problema, só tem três. É a do meio e a da sua direita. Veja só, em junho era estimado 62 milhões 320 mil toneladas, e eu dizia desde o começo do mês passado, os americanos não vão sustentar essa estimativa, e não sustentaram mesmo. Recua para 55 milhões 520 mil toneladas as expectativas norte-americanas de exportação. Esse é o efeito direto desse conflito de China e Estados Unidos criado pelo presidente Donald Trump. Isso não teve jeito. Só que o Departamento de Agricultura norte-americano, ele coloca uma situação sobre a safra brasileira que ainda parece meio distante de se confirmar, porque ainda está se fazendo aquisição de insumos, das situações para o cultivo da safra, vai começar agora em setembro. De qualquer maneira, os americanos ampliam a expectativa de produção no Brasil, que passa mesmo a ser o maior produtor de soja do mundo. Veja os números, Brasil, na visão do Departamento de Agricultura norte-americano, é o que você acompanha comigo. Nas cores verde, você tem a safra 17-18, que é a que nós estamos, e na vermelha, a safra 18-19. Então, presta atenção na verde, porque os americanos esperavam em maio que o Brasil produzisse 117 milhões de toneladas, exatamente aquilo que a Conab dizia. Em junho, 119 milhões de toneladas, que é o que a Conab diz hoje. E agora, em julho, a última coluna verde, a coluna exatamente do meio, eles acreditam que o Brasil chega a 119 milhões e 500 mil toneladas de soja serem produzidas no país. Para a safra nova, que eu acho mais curioso, os norte-americanos no mês passado estimavam 118 milhões de toneladas e agora elevam a safra brasileira em 2,5, vai para 120 milhões e 500 mil toneladas de soja a serem produzidas no Brasil. É a estimativa do Departamento de Agricultura norte-americano
para a produção de soja no país. Mas o que chama atenção são as exportações estimadas para o Brasil, que chegam na safra nova a 75 milhões de toneladas. Veja comigo, você tem na tela aí os dados em relação à exportação brasileira na visão dos norte-americanos. O último gráfico pode colocar na tela. Na coluna vermelha está a campanha 17-18, que permanece estimada em 74 milhões 650 mil toneladas. Nas cores verdes está a campanha nova. Em junho, eles aguardavam 72 milhões 950 mil toneladas. Pode voltar. E agora, em julho, sobe essa estimativa para 75 milhões de toneladas. Então, subiu aí 2 milhões de toneladas, 2 milhões e 50 mil toneladas, a expectativa de exportação de soja do Brasil, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano. Vamos ver agora como é que o mercado reage depois desses dados apresentados. O mercado norte-americano está muito contaminado por conta do conflito com China, mas vamos ver como é que vem soja rapidamente. Você tem soja em Chicago agora, em destaque no Agricultura BR. Vem caindo o mercado porque os americanos vão vender menos mesmo. Você vê que julho vinha 8,28, agosto 8,31, setembro 8 dólares 37 centos o bushel e novembro 8 dólares 46 centos por bushel. São os números para a soja negociada na Bolsa de Chicago. E são com essas informações que eu encerro por aqui essa edição de Agricultura BR. Nós voltamos logo mais às 17h20, porque você já sabe, este é o Agricultura BR, a inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você.